Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre a perspectiva inclusiva da evangelização espírita da infância e da juventude. E hoje nós vamos estudar sobre o planejamento e práticas pedagógicas inclusivas com a nossa querida irmã Elisângela Toledo. Um grande abraço a todos. Olá, sejam bem-vindos. Estamos vivenciando juntos um percurso sobre a perspectiva inclusiva na evangelização espírita. Meu nome é Elisângela, eu estou com uma camiseta amarela, tenho a pele parda, cabelo comprido até o ombro, e estou de óculos, meu óculos tem uma armação preta. Estaremos conversando sobre planejamento e práticas pedagógicas inclusivas na evangelização espírita. Vamos fazer uma viagem? Hoje nós temos um roteiro de viagem para falar sobre isso. E o nosso roteiro, ele vai falar de planejamento e roteiro personalizado, criação de um ambiente de aprendizagem acolhedor, planejamentos personalizados inclusivos, atividades interativas inclusivas, múltiplos recursos e o momento da avaliação da caminhada, dessa viagem que nós vamos começar. E aí nós vamos trazer um autor chamado Leon Denis, e ele fala o seguinte, que é na obra imensa de todos são colaboradores, desde a alma mais obscura até o gênio mais radioso. Uma cadeia sem fim liga os seres na majestosa unidade do cosmos. Leon Denis fala isso lá no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor. Nesse template que ele fala, que a gente colocou, a lateral dele tem umas nuances coloridas, de várias cores, simbolizando toda essa beleza que é evangelizar. É uma cortina, parece uma cortina abrindo. E ele abre com isso, falando que essa colaboração, que todos nós podemos colaborar na vida de alguém. E aí, nessa viagem, nós vamos ter um roteiro. O que significa isso? Um roteiro para a gente fazer as nossas aulas, que seria a fidelidade doutrinária, a flexibilidade e a criatividade. Nós vamos estar conversando no decorrer desse vídeo, para que a gente possa entender cada parte e suas peças certinhas. Isso está dentro da onde? Da nossa qualidade pedagógica. Lá nos nossos materiais da orientação, ele vai falar de uma parte dessa qualidade. E é nesse item que nós vamos estar trabalhando hoje. Aqui nós vamos ter o Guilom Ribeiro, em 1963, falando que jamais se descuide do aprimoramento pedagógico, ampliando as aptidões didáticas para que não se estiolem sementes promissoras ante o solo propício, pela inadequação de métodos e técnicas de ensino. Todo o trabalho rende mais em mãos realmente habilitadas. Falando para nós da importância, né, desse aprimoramento que a gente tem pedagógico. E aí eu proponho, a gente já começou essa viagem, e eu proponho para vocês fazer essa viagem. Olha que lindo, esse template tem malas coloridas, maravilhosas, e ele vai falar para nós o quê? Vamos viajar? E aí, o que a gente pensa quando vai falar de uma viagem? Quando que nós vamos viajar? Com quem? Por quanto tempo? Como vamos viajar? Para quê? E para onde? Toda a nossa conversa aqui está falando de viagem. E aí, o que tem, né? O que nós estamos falando dessa viagem? O que tem isso a ver com a nossa evangelização? Quando nós estamos no processo de evangelização, a gente faz uma viagem através dos roteiros, né? E aí o Dr. Bezerra de Menezes, ele fala o seguinte, que a especificidade da tarefa não se compraz com improvisações descabidas. Ele também nos fala que a razão pela qual os servidores integrados na evangelização devem buscar continuamente a atualização de conteúdos e procedimentos didático-pedagógicos. Para quê? Né? Para que a gente possa, visando o melhor rendimento em face da economia da vida na trajetória da existência, considerando que, de fato, os tempos são chegados.
E ele está falando para nós dessa viagem, que é desse planejamento, esse roteiro, né? Então, quando a gente tem um roteiro, nós vamos ter ali um bonequinho com os olhos vendados. E dois ali embaixo, que a gente acabou de colocar, que ela está com um mapa e com uma bússola. Esses dois momentos, eles significam o quê? Que quando a gente não tem um roteiro, é como se a gente não soubesse para onde ir. Mas quando a gente tem a bússola e o mapa, nós sabemos para onde ir. No nosso caso, à frente tem os quatro cartazes da evangelização, que são os públicos, que é a evangelização, os pais e familiares, jovens e crianças. E com isso, quando nós temos um planejamento, nós vamos ter clareza dos objetivos e certamente êxito nessa tarefa. O planejamento do encontro de evangelização, ele é muito legal, porque ele tem os objetivos e as finalidades, que é a bússola que a gente viu ali atrás. Conhecimento do grupo, é muito importante conhecermos e observarmos o grupo de trabalho. O contexto, aonde fica esse grupo, como que a gente pode trabalhar, o que, que eles gostam, né? Qual é o contexto que eles vivem, né? Interesse e necessidade dos educandos. E roteiros, que são os mapas atrativos. E aqui é importante conversar com o grupo, desde se for criança, que já externe, para saber como é que foi, o que, que eles gostariam de ver, e é muito importante. Isso vai entrar no conhecimento do grupo e da faixa etária. Planejamento e prática inclusiva. Como resolver essa equação, gente? Como que a gente resolve? O planejamento é construção, planejamento criativo e personalidade. Albert Einstein fala que a criatividade é a inteligência se divertindo, e fazer planejamento é a mesma coisa. A gente se diverte e descobre muitas coisas. E aí, quais são os passos para essa construção de um planejamento? Ao centro do nosso slide, nós temos uma bússola girando e apontando para o norte, né? Então, como seria esse? Identificar os objetivos, conhecer o contexto, selecionar e estudar o conteúdo, identificar as atividades para alcançar os conteúdos, para alcançar os conteúdos, preparar os temas, desenvolver o estudo, analisar o encontro e se autoavaliar no processo. Iniciar o planejamento da ação futura. O planejamento, gente, ele serve para isso, para que a gente possa cada vez mais dar aulas melhores, conseguir atingir esse objetivo. E ele perpassa por todas essas fases. Quando a gente planeja, a nossa aula fica melhor. E se não ficou, a gente vai avaliar para que na próxima a gente melhore. E lá na orientação para a ação evangelizadora da infância e da juventude, eles colocam assim que é uma organização adequada, integrada, proporciona sincronia de ações e atua como real catalisadora dos meios e potencializa os fins, favorecendo maior dinamismo e a qualidade da tarefa. Porque ao planejar, eu vou escolher as ferramentas certas, no caso, os instrumentos certos para a gente poder passar o conteúdo de uma forma leve, dinâmica e que não perca nem a finalidade doutrinária e não perca nem o conteúdo da doutrina. E aí, as bússolas e os relógios, eles preconizam o quê? Eles preconizam uma organização, preconiza tempo. Aí, Bacedas e Rugel e Soley, eles colocam assim, que a organização do tempo precisa responder a critérios de flexibilidade, que permite dedicar a cada tarefa a duração necessária para o alcance dos objetivos. Aí nós vamos ter uma figura com um relógio, significando o tempo, que é diferente da bússola. Que os dois juntos, bússolas e relógio, eles conseguem ajudar a gente a fazer essa flexibilidade e que a gente precisa responder no processo. E aí a nossa pergunta, o que mais considerar para um planejamento pedagógico? Muito importante. Temas doutrinários, contextos sociais e pessoais, doutrina espírita é muito bom e a demanda que nós temos ali. Então, nós vamos ter aí um roteiro personalizado. Elisângela,
é difícil fazer um roteiro personalizado? Gente, quando a gente começa, às vezes é um pouco complicado, mas não é. Ele vai te auxiliar, porque quando você está num roteiro que você pensa em todos esses nuances que nós vamos trazer, ele vai, no primeiro momento, você vai gastar mais tempo pesquisando e organizando, mas vai fluir na aula. E os próximos, depois dessa organização, vão te ajudar muito, porque você já entendeu o processo, você já criou a linha de raciocínio, e isso é muito legal. E aí, o que é esse roteiro? Esse roteiro é uma orientação da Federação Brasileira pela hora da IJ, e nós, gentilmente, estamos pegando toda essa organização da IJ, que está posta já nos documentos, e aqui está para a gente. E nesse roteiro vai falar assim, quem somos? A instituição, evangelizadores, o ciclo, a turma, a característica e interesse do grupo, e a gente vai pesquisar, saber disso, gente, conversando, através de roda de conversa, através de interesses que eles têm, das coisas que eles gostam, né? E a quantidade aproximada de evangelizandos que a gente vai ter na sala. Para onde nós vamos? São os objetivos. Então, o tema central, temas relacionados e doutrinários do cotidiano. E quais são os objetivos? É muito importante saber os objetivos e conciliar ele com os objetivos da classe. Quando nós fazemos um planejamento, é importante conversar qual abordagem que eles gostam. Então, por isso aqui, temas relacionados, porque às vezes numa abordagem que a gente vai fazer, vem inúmeras que o jovem e a criança, participando e falando, eles vão trazendo para a gente a abordagem que eles querem ouvir daquele tema. O que levamos? Então, é a fundamentação. Quais são esses núcleos temáticos, conteúdos doutrinários e a bibliografia? É muito importante a gente ter a bibliografia de tudo que a gente for fazer, porque ele vai ser um clarão para outros que virão. Um planejamento, um planejamento, um roteiro criativo bem personalizado, ele vai trazer depois, vai poder possibilitar outras pessoas utilizarem e também criar em cima desse roteiro. Então, os núcleos temáticos, né, que a gente vai trabalhar, esses conteúdos doutrinários que está na obra da criação, está na obra da doutrina espírita, né, da codificação, desculpa, eu falei criação, mas é codificação, e tem muito obras subsidiárias que podem nos ajudar. Então, a importância da gente ter essa orientação e essas pesquisas, né? Aí, como vamos? Estratégias criativas de aprendizagem vivencial. Aí nós temos uma tabela, tá? Com 4 itens. A primeira é tópicos de reflexão e abordagem. Então, quais são os tópicos que nós vamos abordar nessa aula? Qual vai ser a estratégia? Então, a estratégia é a atividade, é o meio que eu vou utilizar. Os recursos, né? Se é recurso vídeo, livro, música, e a previsão de tempo aproximada. Então, por exemplo, aqui, se a gente colocasse na questão de estratégia, poderia ser os evangelizandos estarão, ouvirão uma música e a partir desse momento será pedido para que eles externos o que pensaram sobre a música. Então, o recurso aqui seria a música, né? E o tempo, se a música dura 2 minutos, e você vai fazer uma conversa de 10 minutos, então 2 com 10 seriam 15, 12 minutos. E aí, a gente chega, como foi o percurso? Então, avaliação. Quais os pontos positivos, quais os pontos que podem ser melhorados? Muito importante a gente perguntar para quem está conosco. Eles vão nos auxiliar bastante. Criando um ambiente de aprendizagem acolhedor. Planejamento tem a ver com tudo isso. A gente vai planejar não só o conteúdo, mas esse ambiente, né? E aí, esse ambiente vai passar por nós, na perspectiva inclusiva, de a gente ter um olhar sensível, uma fala sensível e uma escuta sensível. E, com isso, uma interação entre o evangelizando, o evangelizador e entre os evangelizandos. Isso é um ambiente acolhedor, um ambiente que vai proporcionar para que esse jovem, essa criança, tenham vontade de voltar, né? Planejamentos personalizados e criativos também têm um olhar pedagógico. O evangelizador tem um olhar pedagógico quando ele sai e ele olha, por exemplo, uma foto e ele fala, nossa, essa aqui eu posso usar essa foto no tema Deus. Então, ele vai, esse é um olhar pedagógico que está dentro do quê? Do contexto da turma, está dentro de roda de conversa, das dinâmicas, diálogos e observação. É bom observar o grupo sempre.
nos momentos que a gente está junto, nos momentos que a gente está na integração do lanche, agora virtualmente, não no momento que a gente deixa a participação deles, né? Então, é bom essa observação. E quando a gente tem esse olhar pedagógico, a gente cria esse ambiente acolhedor, esse ambiente que nos proporciona esse acolhimento, né? E que dá vontade de voltar. Agora nós vamos falar de intencionalidade pedagógica. Elisângela, intencionalidade pedagógica? Sim, gente. Nós entramos na sala de evangelização, a gente tem que trabalhar com o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social, que são as nossas tríades, cabeça, coração e mão. E a intencionalidade pedagógica está bem nisso. Onde eu quero chegar com o conteúdo? Quando eu sei o que fazer e onde eu quero chegar, eu tenho intencionalidade pedagógica. E as atividades interativas inclusivas? Tá? Tem tudo a ver também, porque quando eu tenho desenhado para nós, que a gente já falou desse roteiro, que a gente vem trabalhando com essa intencionalidade pedagógica, eu vou ter o quê? Eu vou ter as atividades interativas inclusivas. A gente traz aqui algumas sugestões, a gente sabe que para ser interativa e inclusiva, a atividade, quando a gente for fazer, a gente tem que pensar no nosso contexto e pensar nessas nuances quando eu vou trabalhar qualquer tema desse. Então, eu posso trabalhar as atividades de história, livro, contação atrativa, filme, teatro, um debate, música, cantos, oficinas temáticas, projetos específicos, entre outros, feiras culturais, exposições, excursões, passeio e confraternizações, e projetos específicos. Mas, Elisângela, por que atividade interativa inclusiva? Porque isso vai se tornar inclusivo e interativo a maneira que eu pensar nas especificidades de cada um. Então, assim, vou trabalhar com um livro. Se eu tenho uma criança deficiente intelectual e eu vou trabalhar com um livro só de texto, então eu vou pensar nas figuras, nas gravuras que eu posso trazer para ela também participar. Por isso que essas atividades a gente vai pensando, e é aí que ela vai se tornar inclusiva. Os múltiplos recursos que a gente tem. Visto que nós aprendemos de várias formas, tá? Que os encontros de evangelização devem contemplar o pensar, o sentir e o agir, para a compreensão e vivência da mensagem espírita, sugerimos aos evangelizadores estarem atentos à faixa etária, aos processos de desenvolvimento e à comunicação, e ao tipo de deficiência ao se propor o recurso a ser utilizado. Como já tinha falado no slide anterior, todas as vezes que nós vamos pensar e propor uma atividade, nós vamos pensar nessa especificidade da nossa sala. E aí, nós aprendemos por várias formas. Quando a gente traz uma atividade pensando, planejando o pensar, o sentir e o agir, significa que ela vai ter o conteúdo doutrinário, ela vai ter também a sensibilização através de uma atividade, e o agir significa o como fazer, né? O que eles poderão fazer depois. Então, a gente trouxe aqui os recursos sensoriais, que são muito utilizados na infância de 0 a 3 e também de 0 a 6, mas mais o público mais que usa mais esses recursos táteis e sensoriais é o grupo de 0 a 3. A gente trouxe aqui um tapete para contar a história em cima, então coloca os personagens. Trouxe um tapete tátil, que tem várias maneiras, então as pessoas usam muitas vezes para contando história, e de acordo com a história vai passando a mão, vai vendo a diferença entre um objeto e outro. E trouxe também um livro de sensações, né, que são 3 fotos. Essas atividades sensoriais, elas auxiliam a gente muito no contato, no concreto, né? O deficiente intelectual, por exemplo, ele precisa bastante desses recursos, e para ele a gente vai utilizar até com mais idade, não só da faixa de 0 a 3, porque ele precisa sentir quando a gente está falando, né? Uma outra forma que a gente está falando aqui são as letras de forma em caixa alta. Quando nós temos uma pessoa com baixa visão, por exemplo, a gente vai ampliar essas letras. E aí, gente, cabe conversar com cada evangelizando ou com cada família que esteja nos acompanhando na evangelização, para saber qual é a melhor
tamanho para aquela criança ou aquele jovem, né? E as percepções táteis também é importante lembrar que as crianças autistas às vezes têm uma sensação, elas têm uma sensibilidade maior. Então, converse antes de propor atividade, porque se você põe uma atividade, ele tem muita dificuldade com a coisa áspera, pode acontecer que ele não se sinta bem, né? Mas tudo que a gente vai falar aqui é importante a gente conversar com a família para saber como que a gente pode agir com o nosso evangelizando. Materiais concretos aqui, a gente tem 2 fotos, uma do Conte Mais, uma da Casa Fego, que tem aulas de evangelização, e eles estão assim, a primeira foto ela está usando um boneco de Jesus, com um coração no meio, para trabalhar com a criança. E a segunda, elas estão com uma dobradura. Tudo que é concreto que a criança executa, ela tem a chance de gravar melhor. Então, as crianças que têm as deficiências, principalmente a deficiência intelectual, o concreto para ela é muito importante. E os recursos sensoriais, músicas. Aqui nós trouxemos vários chocalhos, né? E aí também vale a recomendação. Verifica se a criança que é autista ou a deficiente intelectual, se eles não têm problemas com barulho. Porque se ele tiver uma sensibilização muito intensa no ouvido, pode desencadear um comportamento não muito feliz para ele. Então, na evangelização, a gente quer que eles voltem, né? Então, a gente vai conversando, por isso a importância da gente ter o contexto de quem a gente está trabalhando, quem é essa criança e esse jovem, para que a gente possa propondo os recursos pedagógicos de acordo com o que a gente tem. E aí, outros recursos são os jogos. Esses jogos, a gente colocou ali sensoriais, porque você pode fazer, por exemplo, nós estamos com um jogo aqui da Turma da Paz, foi tirado do site da FEB, um jogo de memórias, jogo de memória, atitudes de paz. No caso aqui, eu deixei sensorial também, por quê? Se é uma criança que ela é cega, você vai produzir isso em material tipo ou feltro ou EVA, para que ela possa sentir no tato a diferença das figuras e poder compor, tá? E a gente tem jogos hoje como Kahoot, que é na internet, o Mentimeter, e os outros jogos que a gente pode também elaborar. Então, os jogos também, na parte, ele se torna muito propício para as aprendizagens. E nós vamos ter também recursos comunicacionais. Quais são esses recursos? Exposição na sala, de quadro de rotina, com gravura, objetos. Quando a gente fala de quadro de rotina, a gente vai trabalhar com fotos próximo ao educando. Normalmente, ou evangelizando, né? Normalmente, você pode fazer esse quadro de rotina, gente, com as fotos, às vezes, dele mesmo. Então, as atividades pode tirar da foto, da sala, deles executando a atividade. Então, o que vai acontecer? A oração, depois da oração, a música. E aí você pode compor seu quadro de rotina de uma forma bem contextualizada. Se não, você também pode pegar fotos que você, de acordo com o tema que você for trabalhando, e ter essa organização. Vídeos com acessibilidade em Libras é muito importante, audiodescrição de preferência. E bancos de imagem, né? A evangelização trabalha com bastante banco de imagem, que é muito importante. Os recursos motores significa uma pauta ampliada. Pauta ampliada nada mais é do que um distanciamento maior do que as linhas no próprio caderno. Isso é indicado para quem tem baixa visão. O engrossador de lápis, ele pode servir para aquela criança ou ao jovem que tem dificuldade de pega, né? Então, tem vários objetos que a gente pode, ou a família pode ter já. Esse, no caso, foi feito de EVA, pode ser feito em madeira, pode ser feito em material que fica melhor. Então, é bom pensar também na sensibilidade desse evangelizando, né? E também na sensibilidade no material que vai ser utilizado. E lupa iluminativa, sempre perguntando para a pessoa se ela se sente à vontade em usar, né? Então, isso é muito importante. Os recursos pedagógicos são materiais concretos para trabalhar conceitos abstratos, e a gente, no texto, tem também uma dica
que histórias ajudam também a entender conceitos abstratos. Versões diferentes do material utilizado no ambiente de evangelizador, contemplando variados níveis de compreensão. Às vezes, no mesmo tema, você vai trabalhar com objetos, por exemplo, se a gente tiver um educando sem a deficiência, um com deficiência intelectual, eu vou precisar desse material. Então, o primeiro, só o texto. O segundo, eu vou precisar de imagens para que ele entenda, né? Então, é diferente do material utilizado. Um terceiro, se ele precisar, se ele for cego, eu precisar, talvez, eu tenha aquele material em relevo. E a gente acaba produzindo para que ele entenda esse contexto. Sempre que necessário, adequar a fala e a utilização de vocabulário apropriado aos conteúdos trabalhados. É muito importante fazer essa transposição de fala, principalmente com o deficiente intelectual e com o autista, porque o autista ele é literal. Então, às vezes, a gente fala. Certa vez tinha um tema que eu estava trabalhando com um aluno e a professora colocou no texto que o cachorro tinha sentimentos. E aí, meu aluno, que é autista, ele falou: Mas Elisângela, cachorro tem sentimento igual esses? O cachorro fica triste? O cachorro fica. E ele me questiona. Então, para ele não entendia, porque o cachorro é um animal, e no texto trazia ele muito próximo à figura humana, né? E sempre, sempre, gente, é muito importante a gente solicitar feedback da criança, do jovem, do familiar, da condição do trabalho. A avaliação faz parte do nosso processo e quando a gente é avaliado e se abre para avaliação, a gente melhora a nossa prática. Momentos de avaliação da caminhada. Eu falando de avaliação, nós estamos aqui falando também que a avaliação dos encontros de evangelização é sempre um conjunto, porque a aula é para nós. Ambos estamos nesse processo, nessa viagem que é o conhecimento, né? E isso é necessário, mesmo que a criança seja pequena. Se você perguntar, ela vai te responder. E esse processo de avaliação também está ligado com o protagonismo. O protagonismo é você permitir que ele se expresse, que ele fale. E muitas vezes a gente vai ouvir que não gostaram, que não estava legal, que podia ter sido melhor. Mas é esse o objetivo, para que a gente possa, nas próximas, ir melhorando a nossa caminhada, essa é a nossa viagem rumo ao conhecimento. Nós utilizamos hoje, a gente está chegando no final, nós utilizamos as orientações da FEB, utilizamos o livro Esclarecendo Deficiências, da Márcia Honora, e Como Aprendemos, da Lúcia Moisés. Esses materiais trazem muitas dicas, mas também nós vamos ter muitas outras que nos auxiliem no dia a dia. A gente agradece esse momento, agradecemos imensamente essa oportunidade de falar de planejamento, de práticas inclusivas, e que a gente não perca que planejar é como viajar. A gente viaja quando a gente vai fazer esse planejamento, porque a gente pesquisa, a gente busca figura, a gente busca objetos, a gente amplia o nosso olhar. E cada vez mais nós vamos nos afinando com os documentos, com a fala sensível, a escuta sensível e o olhar sensível, para que a gente possa trabalhar com a cabeça, coração e mãos cada vez mais. Muito obrigada.